Vou, então, convidar, né, para a nossa última palestra do dia, certo? Logo em seguida, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, certo? Então, para a gente encerrar a nossa programação, convido a Gisela França Vieira, diretora do Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas da Fundação do Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Tudo bem, Gisela? Que é da Fundação Boa CEPERJ. tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, saudar todos os palestrantes e também os ouvintes na pessoa do nosso excelentíssimo governador, Cláudio Castro. Então, eu gostaria de, inicialmente, dizer que nós, da Fundação CEPERJ, nos sentimos imensamente honrados com o convite para participarmos aqui com vocês do 2º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, aqui na etapa do Rio de Janeiro. Eu me chamo, Edmilson, como você falou, Gisela França Vieira, e sou diretora do CEP, que é o nosso Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas da Fundação CEPERJ. Bem, vou dar um panorama aqui para vocês. Imediatamente, quando nós recebemos esse convite para participarmos do fórum, nós nos colocamos a vislumbrar o nosso presidente, Gabriel Lopes, o nosso vice-presidente, Marcelo Costa, e o nosso diretor, Leonardo Mazurana, de que maneira nós poderíamos colaborar com a União para efetivarmos, então, tanto os princípios quanto os objetivos almejados pela Rede Mais Brasil. Então, antes de adentrar na possibilidade de nós atuarmos em parceria com a Rede Mais Brasil, eu vou falar um pouquinho para que todos conheçam um pouco mais da Fundação CEPERJ. A Fundação CEPERJ é a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Nós somos uma entidade que integra a administração pública indireta estadual, somos vinculados à Secretaria de Estado da Casa Civil aqui do Rio de Janeiro e possuímos como finalidades a pesquisa, a produção e disseminação de informações e a prestação de serviços de interesse público, né? Para contextualizar a CEPERJ, é importante que todos os participantes e os nossos ouvintes saibam que entre os objetivos da Fundação CEPERJ estão prover o Estado do Rio de Janeiro de todo o acervo de dados e informações básicas necessárias ao conhecimento e ao acompanhamento das realidades física, territorial, ambiental, econômica, cartográfica, demográfica, assim como social do nosso Estado. Dentre as atribuições estatutárias da nossa Fundação CEPERJ, algumas se destacam e se mostram aí concernentes aos objetivos da Rede é Mais. Então, por exemplo, né, dentre as nossas atribuições, o que eu gostaria de destacar aqui? Nós somos responsáveis pela formulação, implementação, execução e avaliação de diversos programas, projetos e atividades voltadas ao estudo e à pesquisa sobre a realidade do Rio de Janeiro. Com que escopo, né? Para que nós possamos, então, juntar dados estatísticos e transformar esses dados em informações para subsidiar tanto o governo nas suas políticas públicas, como também colaborar com a iniciativa privada e entidades não governamentais. Agora eu apresentarei para vocês um pouco do CEP,
que é a diretoria a qual eu pertenço na Fundação CEPERJ. Bem, o CEP, que é o Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, dentro da estrutura organizacional da Fundação CEPERJ, é a diretoria responsável pelas bases estatísticas e geográficas do Estado do Rio de Janeiro. A nossa atuação preponderante, como eu já mencionei, ela visa a coleta e análise de dados, com o escopo de subsidiar os gestores públicos, mas também demais pesquisadores na percepção da realidade e, principalmente, no aperfeiçoamento das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Importante que os senhores saibam também que nós atuamos pensando no planejamento estratégico que é necessário para a implementação e consolidação de políticas públicas. Então, recebendo o convite da Rede É Mais, nós nos colocamos a vislumbrar as possibilidades de interseções entre as nossas atividades e os objetivos da Rede É Mais. A Fundação CEPERJ, ela pretende colaborar com a Rede É Mais na consecução dos seus objetivos, sendo parceira na promoção dos instrumentos de governança e também de gestão de excelência. Pretendemos ainda atuar como propulsora na obtenção de uma maior efetividade das políticas públicas implementadas através dos recursos decorrentes das transferências realizadas pela União. Na nossa análise, buscando essas interseções, a possibilidade de parceria, nós partimos do pressuposto que a Rede Mais Brasil é uma rede de governança colaborativa para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos processos de gestão de transferência da União. Então, nós pensamos em atuar fundamentalmente em 2 dos 3 eixos que são objetivos da Rede Mais Brasil. Pensamos em atuar no eixo de capacitação, que o nosso diretor Leonardo Mazurana mencionará para vocês na sequência. Nós temos uma escola de governo, a EGPP, então nós pensamos na possibilidade do oferecimento de cursos de capacitação conjuntos, EGPP e Rede Mais Brasil. O outro eixo, e esse eixo concerne propriamente a minha diretoria, é o eixo atinente à possibilidade de potencializarmos ainda mais a comunicação e a transparência das transferências realizadas pela União. De que maneira o CEP poderia colaborar? Nós poderíamos colaborar tanto na coleta quanto na análise pormenorizada de dados, transformando esses dados estatísticos quanto, por exemplo, aos recursos transferidos, assim como a destinação que é dada pelos estados e municípios a esses recursos que foram transferidos. Então, quanto a esse eixo, especificamente, o que eu acredito que nós podemos agregar à Rede É Mais? Essa análise pormenorizada das informações do CIP,
Para quem ainda não é tão familiarizado com a Rede É Mais, o CIP é o Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos. E o CIP reúne informações acerca da geolocalização dos investimentos. E lá no CEP, nós possuímos uma coordenação que é a coordenação de geociências. Então, ela pode trabalhar par e passo ao CIP, colaborando de forma integrada nesse acompanhamento, controle e fiscalização otimizada do acesso a essas informações, fortalecendo a transparência no que se refere ao uso racional dos recursos públicos transferidos. O cadastro, né, no CIP, ele se aplica a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que executem projetos de investimento em infraestrutura, aos entes da federação, aos consórcios públicos e às organizações da sociedade civil que recebem esses recursos de transferência para a execução de políticas públicas. Então, dessa feita, nós conseguimos perceber nitidamente essa interseção CEP-CIP, na medida em que nós poderemos colaborar no mapeamento e trabalhar para e passo, mapeando todas essas atividades, gerando mapas temáticos, gerando dados estatísticos, tabelas, gráficos e, principalmente, transformando-os em informações de fácil e ágil acesso. Então, a partir dessas análises pormenorizadas, que são expertises do CEP, nós poderíamos colaborar com propostas efetivas de gestão ainda mais eficaz desses recursos. Então, uma ação conjugada do CIP-CEPERJ permitirá que nós conheçamos com ainda maior precisão e detalhamento a localização exata dos investimentos com recursos federais. Teremos, então, nessa parceria, a possibilidade de uma visão ainda mais clara e transparente sobre a situação de todos esses investimentos e conheceremos o volume exato de recursos empregados em cada investimento para possibilitar, como eu já mencionei, essa gestão ainda mais eficiente, ainda mais eficaz. E nós, na verdade, vislumbramos uma série de possibilidades, né? Para exemplificar em um outro viés, nós poderemos, por exemplo, colaborar no detalhamento das transferências em si, escrutinando as transferências obrigatórias, sejam elas constitucionais ou legais, e as transferências discricionárias, sejam elas específicas, por delegação, para organizações da sociedade civil, voluntárias, sempre trabalhando com mapeamento analítico e pormenorizado. Genericamente, nós poderíamos ainda colaborar com a Rede Mais Brasil através da interpretação de informações advindas dos dados coletados, verificando aí de que maneira eles poderão ser utilizados em prol da sociedade. Eu acredito que esse seja o grande mote, a grande preocupação no que tange
a essas transferências. Então, vou passar em um minutinho a palavra para o diretor da EGPP, mas à guisa de exemplo, né, nós selecionamos 4 receitas arrecadadas pela União e repassadas aos municípios do estado do Rio de Janeiro no ano de 2020, para demonstrarmos a possibilidade de análise realizada pelo CEP. Depois eu posso enviar o estudo completo para todos os interessados. Então, nós fizemos rapidamente um mapeamento dos royalties, do Fundeb e das leis complementares 173 de 2020 e 176 de 2020, ambas referentes ao combate ao novo coronavírus, né? E também fizemos, né, ilustramos a série histórica entre 2010 e 2020 com os repasses da União aos municípios do estado do Rio de Janeiro, repasse que foi aumentado consideravelmente. Então, por exemplo, com relação aos royalties, né, independente de serem considerados transferência ou compensação, que a doutora Marcela, representante do Ministério Público, comentou conosco na parte da manhã. Eles decorrem da aplicação do artigo 20, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal e, de maneira bastante simplista, são constituídos pela participação no resultado da exploração do petróleo, gás natural, recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica, plataforma continental. Mas o que é importante, né? Além da elaboração dos mapas temáticos, nós podemos realizar uma análise extremamente detalhada desses dados. Então, nós concluímos com o primeiro mapa que, em 2020, os municípios que mais obtiveram recursos provenientes dos royalties foram Maricá, com 1,6 bilhões, Niterói, com 1,2 bilhões, Macaé, com 595 milhões, Saquarema, com 457 milhões, e o Rio de Janeiro, com 345 milhões. Se nós, por exemplo, resolvermos analisar as transferências decorrentes do Fundeb, e de maneira também bastante perfunctória, bastante simplificada, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo ele atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio do município. De acordo com o Ministério da Educação, o Fundeb tem como principal objetivo a promoção da redistribuição dos recursos vinculados à educação. Então, a destinação dos investimentos, ela é realizada de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano pretérito, do ano anterior. E montando esse mapa do Fundeb, a Fundação CEPERJ poderá colaborar na verificação da aplicação dos recursos que foram transferidos. Então, por exemplo, para que os senhores tenham dados concretos, em 2020, os municípios que mais obtiveram recursos do Fundeb foram, respectivamente, o Rio de Janeiro, com 2,7 bilhões, Duque de Caxias, com 287 milhões, e Nova Iguaçu, com 241 milhões. Eu não adentrarei nas leis complementares 173 e 176 de 2020, que são concernentes aí ao programa de enfrentamento
ao coronavírus, para não elastecer demais a nossa apresentação, mas eu gostaria, né, de deixar bastante evidente para todos os senhores que a Fundação CEPERJ, através do CEP, pode ser uma parceira da Rede É Mais, realizando toda essa análise pormenorizada de dados estatísticos e transformando-os em informações mais palatáveis, inclusive para o cidadão. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. No compartilhamento da tela, vocês têm aí os nossos e-mails. O meu e-mail é gisela.vieira@ceperj, né? Está aí ele completo, já compartilhado, e eu passo, então, a palavra para o nosso diretor da EGPP, Leonardo Mazurana, agradecendo imensamente a todos. Muito obrigado, Gisela. Então, convidamos, né, para encerrando a nossa programação de palestras, só colocando aqui que logo após nós teremos um momento para responder perguntas e questões com Edécio Bento, que é coordenador geral de serviços aos sistemas estruturantes da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, certo? Só que tratar algumas ansiedades aqui. As apresentações a gente vai estar disponibilizando depois para todos os participantes, certo? E então, Leonardo Mazurana, ele é assessor especial de segurança institucional, né, da Fundação CEPERJ, e fique à vontade, Leonardo. Boa tarde, senhores e senhoras. Me ouvem bem? Sim? Sim, estamos ouvindo bem. Obrigado, Edmilson. Sou Leonardo Mazurana, sou diretor da Escola de Governo da Fundação CEPERJ, que é a Escola de Gestão e Políticas Públicas. Trabalho na área de educação voltada para servidores públicos já há muito tempo e minha missão aqui, em um breve espaço de tempo, é tratar um pouco da interface que a nossa Escola de Governo pode ter com a Rede Mais Brasil. Nesse sentido, a primeira e talvez mais importante interface que a nossa Escola de Governo pode ter em contribuição à rede foi até, inclusive, mencionada pela manhã, o secretário Cristiano Eckert comentou, o próprio subsecretário Edmilson trouxe também na sua fala, e, na realidade, todos os palestrantes que me antecederam falaram da importância da capacitação continuada, da especialização voltada para os servidores públicos, como forma de realmente sustentar a consolidação e o aprimoramento de qualquer programa ou política pública. Nesse sentido, a nossa Escola de Governo, nos últimos 2 anos, capacitou mais de 18 mil servidores, municipais, estaduais e federais. Federais, através de uma parceria com a ENAP, nós integramos o projeto ENAP em Rede e realizamos as capacitações aqui no Rio de Janeiro para servidores federais. E os servidores municipais e estaduais, oferecemos cursos nas áreas de planejamento, gestão, compliance, novas legislações importantes, Lei Geral de Proteção de Dados, nova Lei de Licitações, enfim, todos os cursos que podem auxiliar ao gestor, nos seus mais variados níveis, a qualificar os serviços que realiza no município, no Estado e na União. Esses cursos hoje são oferecidos pela Fundação, principalmente nas modalidades síncronas, teletransmitidas, mas também assíncronas, via cursos construídos pelo nosso Centro de Educação à Distância, na modalidade EAD. Um método principal utilizado por nossa escola é a parceria, a integração com os demais órgãos e instituições públicas. Ou seja, nós interagimos com o parceiro, construímos um projeto pedagógico adequado, específico para a demanda, e então, com o conteudista indicado por eles, passamos a elaborar, no caso do EAD, conteúdos e cursos específicos. Em 2019, realizamos cursos, por exemplo, para abordar o SICOMV, em parceria com a CEPLAG, também em parceria com a Casa Civil, DETRAN, PRODERJ, uma série de outros órgãos e instituições do nosso Estado,
oferecemos uma série de qualificações customizadas para os servidores desse órgão ou abertas para os servidores em geral. Essas parcerias têm permitido que a Fundação CEPERJ ofereça essas qualificações gratuitamente aos servidores e também desenvolvemos a especialização Lato Sensu. Temos a especialização em administração pública, que já está na sua 44ª edição, e estamos lançando a especialização em ciência de dados, voltadas para políticas públicas. Ambas as especializações estão com inscrições abertas, desde já convido todos a conhecerem o projeto no site da nossa fundação. E, ao mesmo tempo, é importante marcar que, como foi dito nas outras palestras, já existe uma série de atividades acadêmicas, de ações educacionais para fortalecer a capacitação da rede. Contudo, entendemos que a nossa expertise, trabalhando em parceria com diversas áreas do governo estadual, federal e os municípios, pode apoiar, pode auxiliar e reforçar todo o sistema de capacitação da Rede Mais Brasil. Estamos absolutamente disponíveis, integramos também o sistema de ensino do nosso Estado, somos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer uma série de cursos de especialização, além dos já mencionados, e também é importante mencionar que cursos como esses demandam um projeto pedagógico, muitas vezes, muito especializado, revisto, mas, sobretudo, que traga para o servidor uma especificidade daquela demanda, daquele curso, daquela ação, mas que o aproxime da prática, que o aproxime do fazer, que mostre a ele os caminhos pelos quais ele deve percorrer para chegar ao objetivo que o seu gestor demanda, que o seu órgão precisa que ele alcance. E nós entendemos perfeitamente isso, o nosso corpo pedagógico é especializado nessa área, o nosso corpo docente da mesma forma, temos vários servidores públicos especialistas nas áreas que atuam como docentes de nossos cursos, e assim temos conseguido cada vez mais aprimorar não só os processos de capacitação que oferecemos, mas angariar cada vez mais a confiança dos órgãos públicos, nossos parceiros. Não quero me alongar, reforço o agradecimento que a minha colega Gisela fez, agradeço a oportunidade de trazer um pouco da nossa escola de governo, convido todos mais uma vez a conhecerem a nossa escola virtual, conhecerem o site da nossa fundação, nos procurarem para novas parcerias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Leonardo Mazurana, muito obrigado, Gisela França, certo, por estar aqui conosco, né, com um assunto tão importante que praticamente a gente abordou o dia inteiro, que é a parte de capacitação e a gente ter dados, não é, para que a gente possa planejar melhor, para que a gente possa estar enxergando, não é, através de evidências, gargalos e, vamos falar assim, oportunidades de oferecer melhores serviços para a população fluminense. Não é isso? Então, para a gente, né, ter a escola de governo, ter um órgão do Estado que trabalha muito bem com a questão de dados e estatísticas, e também esse órgão se colocar à disposição aqui para todos nós, é muito importante para que a gente possa embasar melhor os nossos projetos e, acima de tudo, para que a gente tenha melhores instrumentos de planejamento, certo? Então, deixo meu abraço aí a todos que fazem a Fundação CEPERJ, agradeço, em nome do secretário André Moura, aqui a participação,